Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos aqui a mais uma live no canal do Portal VGV. Hoje a gente está tendo a felicidade e a grande honra de receber mais uma edição das lives do Pande Building, que é uma iniciativa da Molecular, meu amigo Saulo Suassuna, que já está aqui com a gente. E como vocês podem perceber, um time de primeiríssima que ele reuniu. Hoje a gente tem aí grandes mestres do mercado imobiliário, pessoas que eu tenho a felicidade de dizer que foram meus mestres aqui desde o início. Romeu Bussarello, preciso nem dizer a referência que ele é. Para quem não sabe, inclusive, Romeu foi a primeira edição aqui da capa da nossa revista do Portal VGV. Maurício Eugênio, um cara que fez escola quando a gente fala de agências aí de marketing imobiliário, quem iniciou todo esse trabalho de tratar a comunicação imobiliária de uma maneira totalmente inovadora, de uma maneira mais profissionalizada. Lucas Vargas, meu irmãozão, Grupo Zap, a gente está junto em muitas iniciativas, é sempre um prazer estar junto contigo, Lucas. E o Saulo, que já virou um grande amigo também nessa trajetória, né, Saulo? Você que tem feito bastante esse trabalho com o Pande Building, uma troca de experiências e conhecimento muito rica que você vem trazendo para a gente com essa iniciativa da Molecular. Queria dar os parabéns para vocês, dar boas-vindas a todos e diretamente passar a bola para o Saulo Suassuna, e ele vai fazer a condução desse debate, e eu vou estar por aqui com vocês acompanhando também. Então, acho que o Saulo caiu bem agora na hora de começar o debate, ou não? Está aí também. Então, Saulo, queria passar a bola para você poder fazer a apresentação e conduzir esse debate. Está me ouvindo bem aí? Bruno, você está sem som para mim aqui. Acho que o seu som aí que está com... mim, com probleminha. Para mim está funcionando, eu estou escutando bem o Bruno, mas o Saulo... Só esperar o Saulo ajustar o som dele, e aí a gente já começa aqui para valer. E que felicidade dividir a tela com esses caras, viu? Vocês não imaginam o quanto que eu estou grato, quanto que eu estou feliz por poder estar aqui com vocês. O Maurício Eugênio é o professor dos professores, hein? Ah, não. Quando eu estava na maternidade, o Maurício Eugênio já estava colocando homem-seta na Avenida Brasil com os Estados Unidos. Eu sou um operário, viu? Eu sou um operário. Você é um operário. Saulo 100% agora aí, nós, né, que você se vestia de Batman na esquina da Augusta com a Avenida Brasil. Olha, é uma história, viu? Começar a vida na indústria imobiliária fantasiado de super-herói na boleia de um caminhão distribuindo folheto imobiliário. É isso aí. Bom, pessoal, tá com vocês a bola. Saulo, muito obrigado. A condução está contigo. E logo eu retorno aqui para poder fazer o encerramento. Bom evento a todos. Obrigado, Bruno. Boa tarde, obrigado. Bem-vindo a todos. Lucas, Maurício, Bussarello. Satisfação muito grande aqui. Como o Bruno falou, a gente está aí com esse timaço hoje para discutir esse novo marketing dos edifícios da era pós-Covid. A gente montou esse painel hoje cuidadosamente com vocês três, porque desde a transformação digital que já vinha acontecendo antes de pandemia, foi catalisada agora com a pandemia, né, a base de dados virou tudo no processo de concepção de produto, de estratégia de vendas. E o Lucas foi aí convidado e a gente fica muito grato de ter aceito esse convite, porque o Grupo Zap hoje é a maior base de dados do país, né, a maior plataforma digital do país, dados imobiliários, e vai trazer muita informação boa aqui para a gente. Na sequência, o Bussarello, aí, que é uma sumidade, muito querido por todos, e eu estava divulgando ontem aí a live, e todo mundo, o Bussa foi meu professor, pô, ele é craque, amanhã eu não deixo de assistir, então é um cara que interpreta esses dados como ninguém, né, que faz a leitura, define as estratégias, e aí chama o Maurício Eugênio, né, que é um craque que transforma esses dados e essa encomenda em encantamento para os clientes, que é o que os incorporadores precisam para a gente ter um sucesso de vendas. Então, reunir vocês três aqui para fazer esse debate é uma honra e a gente está muito feliz com isso. Vamos produzir um bom conteúdo aqui. E a gente dividiu aqui essa live de hoje em 4 blocos, né? A gente tem um primeiro bloco que a gente vai falar um pouco de transformação digital, agora turbinada pela pandemia, né? Vamos falar do novo marketing, né? Essa nova forma de abordar em função dessa mudança disruptiva que houve aí nos hábitos das pessoas em função da pandemia.
No terceiro bloco, vamos falar um pouquinho de dentro das habitações e dos produtos imobiliários, de uma forma geral. E no quarto, vamos falar dos produtos imobiliários especificamente, né? O que é que essa mudança de hábitos impacta aí nessas tendências. Então, vamos lá, vamos começar, que tem bastante coisa aqui para a gente produzir. Lucas, eu vou começar com você. E vocês têm aí no grupo Zap, acho que 6 verticais, né, que tem dados de inteligência de mercado, de preço, de procura, enfim, dá uma visão, um raio-x muito grande do país e essas movimentações estão acontecendo. E vocês também têm dados através de parceiros, enfim, de relacionamento, de estudos de fora do país, né? Então, eu queria perguntar se você conseguiria ilustrar para a gente como é que está sendo essa retomada de buscas, de transações em outros países. Você tem referência aí de outros países para a gente começar a tentar entender o que é que nos espera nas próximas semanas e meses no mercado imobiliário. Legal. Bom, Saulo, primeiro, obrigado pelo convite, Bruno, Saulo, e prazer estar aqui com o Maurício Eugênio, com o Buzarello, podendo trocar um pouco e aprender também com esses 90 minutos que eu tenho certeza que vão ser muito legais. Como você comentou, a gente tem sim uma base de dados proprietária, né, da audiência, que nos permite explorar e fazer várias análises para entender um pouco o comportamento dos consumidores, dos cidadãos, naturalmente também um relacionamento próximo com a indústria, corretores, imobiliárias, incorporadoras. E aí isso tudo, para quem trabalha com dados, com tecnologia, é um parque de diversões, nos permite fazer várias análises, é bastante interessante. Para a sua pergunta específica do que está acontecendo internacionalmente, o fato de o Grupo Zap ter diversos investidores que atuam em nível internacional, isso acaba nos ajudando a ter acesso a algumas informações, e também sabendo que este mercado de tecnologia normalmente, pelo menos o de tecnologia, não necessariamente o imobiliário, mas o de tecnologia a gente pode sim aprender muito com tendências e movimentos que acontecem em outros países, a gente acaba se inspirando. O mercado imobiliário a gente sabe que é hiperlocal, então a gente toma muito cuidado quando a gente vê coisas que estão acontecendo em outros lados, né? E querer transferir para cá sem tropicalizar pode ser um grande problema. E mesmo em uma mesma cidade a gente tem diferenças, mesmo em um bairro, mesmo em um quarteirão, a gente sabe que tudo pode variar. Dito isso, acho que vou tentar simplificar, mas adiantando a minha resposta. A gente tem países onde a gente vê uma volta do número de transações do mercado imobiliário bastante rápida, e países onde, mesmo com bom controle da propagação do coronavírus, onde as coisas não voltaram tão rápido assim. Podemos usar 3 casos, mas, mais uma vez, lembremos que a gente não pode simplesmente transferir para cá e assumir que um desses casos pode se aplicar ao nosso. A gente pega esses 3 casos. China, um deles. Início do fechamento da China aconteceu na última semana de janeiro, primeira semana de fevereiro, e que é a semana do Ano Novo Chinês. É quase como se fosse uma semana total de feriado, uma semana de grande carnaval, onde tudo fica parado na China, as transações já desaceleram todos os anos. E esta semana foi a semana que o governo chinês falou: pessoal, não vamos viajar, vamos ficar em casa. A gente sabe que todo mundo se planeja todo ano para fazer essa viagem. Na China tem muita migração, mas nessa semana, neste ano, como a gente tem essa epidemia, vamos ficar em casa para evitar o contágio. Na semana, e aí o pessoal, em grande parte, na China, por haver um sistema um pouco mais rígido, o pessoal, em grande parte, aderiu a essa política. Na semana seguinte, algumas cidades tiveram aí decretado o lockdown, fechamento total, outras não. Aquilo foi acontecendo ao longo das próximas semanas. Mas fato é que, se a gente pega hoje, ou seja, estamos no meio do mês 6, então quase 5 meses aí após o fechamento inicial, mas sabendo que já houve um controle na China, as transações na China já estão voltando praticamente para o mesmo patamar que elas estavam lá pré-corona. Na verdade, elas estão ali, e aí depende, que tem indicadores que variam, a gente vê algo como ao redor de 10% abaixo daquele patamar. Então, interessante, seja em 4, 5 meses, já volta-se ali a um patamar próximo ao que existia antes. Se a gente pega um outro caso, Estados Unidos, a gente viu o quanto os Estados Unidos sofreu, e muito,
com a pandemia. Número de mortes, uma reação tardia em relação a outros países, a partir do momento que se descobriu que já existiu contágio por lá. E 2 meses após o fechamento, que foi mais ou menos próximo ao fechamento aqui no Brasil, ali no meio de março, no final de maio, o número de transações nos Estados Unidos já estava superando o número de transações pré-corona. É um caso até ainda sendo estudado para entender quais foram as razões pelas quais isso aconteceu. Havia algum tipo de gargalo anterior, algum movimento diferente em crédito, sabendo que a taxa de juros nos Estados Unidos já é muito baixa, ainda está muito obscuro os motivos pelos quais essas transações já voltaram, em algumas cidades até superaram o nível de transação anterior à crise, mas foi um mercado onde a super rápida. Um terceiro exemplo, para não me estender muito, Coreia do Sul, onde sim houve um controle muito bom, uma reação após um início um pouco cético por parte do governo, ainda com alguma flexibilidade, depois uma ação rápida do governo, com uso de máscaras, medidas de segurança, e aí o fechamento aconteceu ao redor ali de fevereiro. Então, passados 3 meses, ali em maio, olhando as transações, elas ainda estavam 20%, 30% abaixo do período pré-crise. Um pequeno resumo, se a gente olha outros países, a gente tem casos melhores, casos piores, mas o ponto é muito difícil falar que a gente vai poder pegar aquilo e tropicalizar e falar que aquele caso vai ser aplicável aqui ao país. Tem as condições completamente diferentes de mercado, a gente pode falar sobre o quanto o Brasil está hoje em uma situação de nível de desemprego pior àquela da última crise ali em 2015, por exemplo, ou a gente pode falar sobre o quanto a gente tem uma taxa de juros tão baixa quanto nunca antes vista e que pode, e isso sim é uma força motriz para a gente reacelerar as transações. Ninguém acredita que essa taxa de juros vai subir no curto, médio ou em anos para patamares anteriores. Então, tem vários fatores que compõem aí essa fórmula mística da liquidez no mercado imobiliário e a gente vai tentar acompanhar aí para tentar dar mais insumos para todo mundo ao longo do tempo. Acho que me estendi um pouco, mas a gente pode explorar mais depois se for necessário. Nada, foi ótimo, foi bem completo, Lucas. Obrigado. Esse ponto dos Estados Unidos, talvez a Bolsa tenha influenciado, né? De repente, uma fuga da Bolsa para o mercado imobiliário. Pode ser. Bom, Buzzarello, a gente já, como eu falei no início, a gente já vinha vivendo essa transformação digital e a pandemia acabou turbinando esse processo, né? Com todo mundo tendo que fazer esse intensivo de tecnologia. E aí eu queria te perguntar uma coisa que geralmente você coloca nas suas palestras muito bem, que é qual é o impacto disso na paleta de competências, né, nas formas de comunicação e o que vamos fazer a partir de agora. Muito bem. Quando a gente fala em transformação digital, o problema não é o digital. O digital é a coisa mais simples do mundo hoje de você colocar para rodar. O problema é a transformação. Né? Então, a dificuldade das pessoas compreenderem o que é esse novo mundo. E mais do que isso, eu acho que a paleta de competências... Só um minutinho que está ecoando para mim. Alô? Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo bem. Que está suando, que está rebatendo o som. Talvez você tiver um headphone aí, ajuda. Acho que agora, ótimo. Então, a questão é a seguinte, quando você fala que vai para uma transformação digital, isso quer dizer o seguinte, eu olho para a minha equipe hoje de marketing na Tecnisa, eu tenho 10 profissionais que não faziam parte do meu time em 2014, 2015. Eu tenho um nutritor de leads, eu tenho um gestor de growth hacker, eu tenho um CX, eu tenho um CS, eu tenho um gestor de comunidades, eu tenho um conteudista, eu tenho um nutritor de leads, eu tenho um jardineiro de web, eu tenho um agile marketing. 10 profissionais que não faziam parte do meu time em 2015. Todos eles, no final do dia, geram dados. Todos eles entregam um lead lá para a equipe comercial, depende se é da Tecnisa ou de qualquer uma das imobiliárias, e eu coloco a bola na marca do pênalti com o juiz cego, goleiro manco, com 2 chances para chutar, e, eventualmente, existe a possibilidade de chutar para fora dos 3 paus. Né? Então, o que acontece? Você fazer a transformação, criar todas essas estratégias, não é tão complexo. Mas o nosso produto, ele depende de uma venda assistida. Você tem uma pessoa lá na ponta que tem que fazer o fechamento final. O que nós achamos que no médio prazo vai acontecer? Eu sou totalmente a favor do corretor,
Eu acho o corretor uma figura imprescindível no nosso negócio, né? Mas talvez eu não queira mais ir para reuniões comerciais e ouvir histórias de que eu tenho 200 corretores. Para mim, 200 corretores faz pouco sentido. Eu prefiro ter 20 corretores, onde eu consigo entregar para ele um lead extremamente qualificado, para que ele possa converter mais e ganhar mais dinheiro, né? E estar muito mais satisfeito com os rendimentos deles. Nós saímos do mundo da intuição, nosso mercado é constituído de intuição, para um mundo de intimidade. Hoje, com os dados, eu consigo chegar na cor da meia que o Lucas está usando hoje, uma quarta-feira, às 15 horas. Eu consigo chegar muito próximo. E eu consigo colocar um cliente que tem interesse em comprar aquele imóvel. Ele pode até chegar lá no imóvel e chegar lá e falar assim, eu queria o 8º andar, e eu não tenho o 8º andar, eu só tenho o 3º andar e tenho o 11º andar. E ele fala, puxa, mas eu queria o 8º andar. Ok. E ele não compra. Mas eu coloquei um cliente com potencial de compra, né? Então, o que mais me preocupa hoje, nessa questão de dados, definitivamente, o nosso mercado, que trabalhava muito na gambiarra, né, e não dá mais para trabalhar com gambiarra digital, né? Ou você tem uma estrutura sólida, não só de digital, mas de pessoas. Como eu falei para vocês, eu tenho 10 pessoas na minha equipe. Dessas 10, 40% não são funcionários nossos, trabalham espalhados pelo Brasil. O meu cientista de dados, que é o profissional mais importante do nosso time, ele mora em Rolândia, no interior do Paraná. E eu vejo ele 2 ou 3 vezes por ano, que a gente faz reuniões anuais para alinhar questões relacionadas à melhoria do nosso motor de dados, né? Então, você convencer uma incorporadora, uma construtora, ou sobretudo uma imobiliária, né? Porque esse é um trabalho muito mais de imobiliária do que de construtora e incorporadora, que você vai ter que ter 10 profissionais, né? Que às vezes eu tenho dificuldade de explicar o que faz um growth hacker, o que faz um CX, o que faz um CS, o que faz um UX writer, o que faz um jardineiro de web, o que faz um agile, o que faz um gestor de comunidade. São profissões novíssimas, né? No passado, eu ligava lá para o Maurício Eugênio, Maurício, você tem alguém para me indicar para trabalhar aí como analista de marketing? O Maurício me passava 10 pessoas em um dia, e ele tinha 10 currículos maravilhosos, e você contratava em uma semana. Hoje, quando eu perco um nutritor de leads, ou quando eu perco um growth hacker, primeiro, meu ponteiro de vendas faz isso, né? Porque no dia seguinte já eu tenho impactos substanciais no meu ponteiro de vendas. E 2, eu vou demorar uns 4, 5 meses para contratar. O Lucas sabe muito bem, porque o Lucas trabalha com esse tipo de profissional. E se esse profissional ganha 10 mil reais comigo hoje, eu não vou conseguir ir lá no Viva Real, no Zap, e falar, olha, convencer ele a trabalhar por 11. Ele fala, tá bom, eu trabalho aqui com o Lucas, mas eu vou para a Tecnisa, mas eu quero 16. Né? Eu não vou por 11, eu quero 16. Então, você tem uma inflação muito grande desses profissionais. E lembrando, tá? Uma coisa muito importante. Nós falamos muito de talentos e talento. Tá? O talento, esse cara devagar, tem de monte. Agora, o talento, esse cara bom, é difícil de achar. E tem um problema. Esse pessoal não quer mais trabalhar em empresas fora de moda. Lembre-se, o nosso segmento imobiliário é um segmento fora de moda, né? Ele quer trabalhar no Gympass, ele quer trabalhar no PagSeguro, ele quer trabalhar no Facebook, quer trabalhar no Twitter, quer trabalhar no Zap Viva Real, ele quer trabalhar em empresas da moda, né? Às vezes, para você convencer o indivíduo a trabalhar numa construtora, numa imobiliária, você vai ter que inflacionar um pouco os recursos, porque são pessoas que sabem, que querem trabalhar, que a gente chama de empresas universitárias. O que é uma empresa universitária? Uma empresa onde ele vai aprender, ele vai se desenvolver, ele vai ter crescimento lateral, né? Ele vai querer um estilo de liderança alinhado com essas novas crenças e valores dessa sociedade nova que se apresenta, né? Ele não trabalha mais no regime PCC, Planejamento, Comando e Controle, que é muito típico do mercado imobiliário, né? Nas 3 cadeias, tanto na incorporação, como na construção e como imobiliárias. Eu participei de uma live aí, e eu vi alguém do mercado de imobiliário falou assim, na hora que voltar é chicote, porrada nos caras, tem que ir para cima, pancadaria e tal. Resumindo, quando a gente voltar, é menos estratégia e mais psicologia, né? Não é mais na base da porrada, do soco, do grito, né? Esse tipo de estilo, o cara bom não quer trabalhar mais com esse tipo de estilo de liderança, né? E depois, na próxima rodada, eu vou falar um pouco sobre os 3 S, né?
que eu acho que vão predominar no nosso mercado, o nosso mercado precisa rapidamente passar por um reskilling de lideranças, tá? Reskilling de lideranças. Esse estilo mais abrasivo, de combate e tal, para você atrair um talento hoje, né? Vi de algumas empresas que tinham esse estilo e que hoje encontram dificuldades aí para contratar profissionais para trabalhar em empresas com esse excesso de energia masculina, né? Então, o digital, como eu falei, é muito fácil. O difícil é a transformação, que passa por valores, crenças, lideranças, novos estilos, novos profissionais, visão horizontalizada, não é mais PCC, planejamento e controle. São tantas coisas, né, que o nosso mercado, diferente de outros mercados, não tem muita essa sofisticação, porque o Maurício pode depois complementar, né, é um mercado onde você tem profissionais extremamente competentes, extremamente conhecedores do mercado, extremamente preparados, mas é um pessoal monotema, monossegmento, monoindústria. Tá? É um pessoal que tem dificuldades em olhar práticas de outros segmentos que não o mercado imobiliário. Né? E ainda você vê o homem-seto, o cavaleta, essas coisas todas que eu condeno bastante hoje, nos dias atuais, sempre condenei lá atrás, mas agora, mais do que nunca, falando no mundo de intimidade, de dados, quem poderia imaginar que 85% do fluxo de visitas do meu site vem para um smartphone, um ator que não fazia parte desse ecossistema há 10 anos atrás, né? E que 98% das nossas vendas são mediadas pelo digital. Né? Então, agora, no pós-Covid, não tem mais gambiarra digital. Ou você tem uma estrutura, né, boa, forte, ou você não avança. O ruim disso é que vai inflacionar muito, muito a mídia digital do nosso mercado. Eu me recordo que até 2012, nós pagávamos 16 centavos toda vez que alguém clicava na palavra imóveis em São Paulo, imóveis em Pinheiros, pagava 16 centavos no clique. Hoje, eu vejo bancos pagando um clique 35, 40 reais, às 2 horas da tarde, 3 horas, às vezes meio-dia, no horário da hora, 32 reais num clique. Né? O banco pode pagar isso, concorda, Saulo? Mas pega o indivíduo da imobiliária, ele não consegue pagar 32 reais no clique. Se tiverem 20 cliques, 600 reais foi a verba do mês dele. Né? Então, ele vai ter que ter uma estrutura digital, com CRM funcionando, mas mais do que isso, o digital, essas ferramentas são baratas, não são complexas de serem implementadas. O mais caro hoje é você ter gente boa para tocar todas essas operações, porque cada vez mais elas estão granuladas. Né? Quando eu falo desses 10 profissionais, é difícil convencer a empresa a ter 10 profissionais, né, que qualquer um profissional da companhia que não seja do marketing vai ter dificuldades para entender o que faz um growth hacker, né, o que faz um CS, né, o que faz um nutritor de leads, né, mas eles impactam no ponteiro de vendas, né, e se eu perco esses profissionais, aliás, uma das conversas que mais me tiram o sono é quando chega alguém no final do dia e fala para mim: Buzarello, posso falar com você? Cara, quando o cara fala Buzarello, pode falar com você, senta que lá vem história, porque é dor de cabeça, né? E aí, eu sempre me confortava com o Maurício Gênio, que sempre me ajudou muito, e eu falava: Maurício, eu perdi a minha analista de marketing. Você conhece alguma analista boa do mercado? Você conhece muita gente? Era assim, em 24 horas, o Maurício colocava 5 pessoas de altíssimo nível. Hoje eu perco um profissional desses, eu falo: Maurício não vai nem conseguir me ajudar, porque ele também não sabe que no mercado não tem, é difícil achar. Eu também vou ligar para o Luca, mas o Luca fala: eu sei onde eles estão, mas eles estão comigo aqui, eu não vou abrir. Eu estou atrás deles também. Né? Fala: Maurício, né, Lucas, eu preciso de um growth hacker. O Luca vai falar: eu preciso de 5, cara. Você precisa de 1, eu preciso de 5 aqui, eu não acho esses caras. Então, o mundo mudou, né? Mudou assim, vinha mudando, só a gente usa uma linguagem do nosso mercado, né? Nós trouxemos a valor presente e o futuro, só isso. Tá? Então, esse mercado de pessoas vai inflacionar muito, muito, muito. Né? Nós não sentimos quase nada esse período de isolamento, nós tombamos o digital em 24 horas. Claro, os estandes estão fechados, mas eu estou com Brasília. Brasília, eu estou tendo recordes de venda. Eu estou superando as metas do mês. Né? Vendendo no digital, os estandes abertos. São Paulo abriu semana passada, já começou a rotacionar. Mas, depois vamos falar na segunda rodada. Né? Eu tive uma live com o Maurício há
há 3 semanas atrás, discutimos isso, né? Nós temos um problema sistêmico no Brasil, que são os bancos. Porque os bancos no Brasil só sabem emprestar dinheiro para quem tem dinheiro, tá? Vamos colocar isso bem na forma. Os bancos no Brasil não sabem emprestar dinheiro para quem não tem dinheiro. Então, eu concordo com o Lucas. Taxa, hoje a Selic deve bater 2,25, né? A hora que nós terminarmos a nossa live aqui, deve sair o resultado da Selic pelas 5 horas. Deve bater 2,25. É muito bom para o mercado. Mas lembre-se, o banco não sabe emprestar dinheiro para quem não tem dinheiro. Ele sabe emprestar dinheiro para quem tem dinheiro, né? Lembre-se, tudo indica que nós devemos bater dezembro com 23 milhões de desempregados, né? Ou com renda diminuída. E os bancos são tensos. Eu vejo no dia a dia o quanto nós sofremos com 42 anos de história, uma empresa bem-sucedida, capital aberto, um rating maravilhoso. Para tomar empréstimo num banco, eu tenho que dar 10 garantias, tenho que dar terrenos, apartamentos, e muitas vezes a pessoa física do fundador tem que dar a garantia. Então, vamos ver como é que eles vão, como é que os bancos vão reagir, né? Ver se o governo também flexibiliza um pouco, porque se o nosso mercado não turbinar, pessoal, nós vamos viver aí períodos bem complexos, tá? Porque eu falei para o Lucas numa das lives. Essa transformação digital. Nós estamos recebendo muito lead, de fato, tem muita gente procurando. Mas antes do Covid, um lead que passava pelo meu site, ele tinha passado em 3 sites. Ele tinha passado na Lopes, tinha passado na Cirela, tinha passado na Ive. Hoje, esse lead passou por 9 construtoras, incorporadoras imobiliárias. Isso quer dizer o seguinte, que vai ser um lead muito disputado, muito disputado, porque esse cliente está em casa, com o tempo, analisando todas as possibilidades, e com uma coisa muito importante, Saulo, muito informado, né? Ele vai chegar, se o corretor não estiver estudando esse período que ele está em casa, ele vai descasar o conjunto de informações do corretor. Impressionante como eles estão profundamente informados em relação ao produto. Eu imagino a dificuldade, Buzzarello, apesar da facilidade dos dados que o Maurício tem hoje, né, para criar aí um encantamento, a dificuldade que está sendo o fato de não ter histórico, e a gente está tendo que, como o Lucas falou, conjecturar dados de outros lugares para tropicalizar. E aí eu queria perguntar ao Maurício como é que ele está fazendo, qual é a mágica que ele está fazendo para poder seduzir esse cliente e conseguir convencer o cara a sair de casa para ir olhar o imóvel, para continuar o processo de jornada de compra. O que é que muda aí, Maurício, hoje nessa narrativa, nesse cenário? O Saulo, antes de tudo, parabéns por esse projeto do Plan Building, que você está reunindo craques, muito debate, e um debate interessante sobre uma situação muito inusitada, né? Eu fico muito... a cara desse novo mercado se traduz muito nesse encontro que você está organizando. De um lado, o Lucas, que hoje consegue identificar uma série de informações e alguém que sabe como direcionar essas informações. Porque a grande revolução que a gente tem hoje, sem dúvida nenhuma, se chama informação, são dados. Agora, o que fazer com eles? Quer dizer, eles podem te massacrar, eles podem te induzir a erros monumentais, porque eles vão ficando muito complexos, de difícil, porque são tantos elementos, tantos dados, e que eles te apresentam um caminho. É um caminho, não é uma solução. A solução é a venda. De um lado, e a gente fica analisando o seguinte, que referência nós temos? Lógico que você tem mercados, né, já começando a se comportar e, de certa forma, ratificando um sentimento meu. O meu sentimento, e talvez porque eu esteja na ponta dessa história aqui, geração de dados, entendimento dos dados e como transformar, como vestir esses dados, porque no fundo, existe um jogo de sedução. Você tem um número gigantesco, Lucas e o Romeu Bussarello podem
afirmar com precisão, falando de classe média, e é importante, a gente estratifica esse mercado em questões regionais, sempre, né? São Paulo é um grande termômetro imobiliário nacional, o que vai acontecer, o que acontece em São Paulo acontece no Brasil, né, pela sua reverberação, evidentemente que guardadas aí, né, o sotaque de cada região, o momento de cada região, mas São Paulo é um grande laboratório. E eu fico imaginando o seguinte, o que fazer agora? Como é que as pessoas vão se comportar? Olha, você olha mercados, né? É a China, é Nova York, e eu fui buscar uma questão interessante, como é que as pessoas saíram de uma pandemia há 100 anos atrás? Né? Foi só para ilustrar. Evidentemente que o comportamento, né, o que aconteceu na gripe espanhola, é curioso, porque, de repente, aparece uma doença que só foi descoberta 12 anos depois do que se tratava. E começou a dizimar a população, mas com o mesmo contexto, né? A narrativa ali de 1918 é a mesma. Fique em casa, lave as mãos, todo mundo vai morrer, todo mundo vai ficar doente. E, de fato, foi uma coisa, todo mundo, hoje, essa gripe espanhola, todo mundo conhece um pouquinho da história. Mas o interessante é o que aconteceu imediatamente depois, porque ela aconteceu em setembro, outubro, foi o ápice, matou 60% da população do Rio de Janeiro, foi contaminada, o número de mortos era uma coisa assim impressionante, a subnotificação em 1918 foi um absurdo, falam em até 300 mil mortes no Brasil, e com situações de deixar cadáver na porta. Em janeiro, eles já estavam discutindo o carnaval, porque aconteceu a imunização de rebanho, né? Que é o que falam hoje em dia também. E o carnaval de 1919 foi o carnaval da redenção. Os brasileiros foram à loucura naquele carnaval. E com marchinha. Não há tristeza que possa suportar tanta alegria. Quem não morreu da espanhola, não dá mais bola. Toca rir, toca brincar. As pessoas se rasgaram numa felicidade, num alívio, e querendo esquecer tudo aquilo que foi muito grave. Isso, para mim, dá uma pista do sentimento, porque você vai ter que trabalhar uma questão muito emocionalizada agora. Porque que legado essa pandemia, né? Esse noticiário, a gente está vivendo uma minissérie do terror. A gente, todo dia, às 8 horas da noite, a gente acompanha a pandemia pelo seu pior ponto de vista, que é o óbito, que é a morte, que é o pânico, que é o terror que está se instalando nessa história. E que a gente vê, não estou aqui fazendo nenhuma sinalização política de quem está certo, lógico que o distanciamento é fundamental, não tem outro remédio, mas o que eu sinto é que as pessoas vão sair para uma explosão de vida. E essa explosão de vida tem uma relação direta com o produto imobiliário, com a casa. Eu vejo agora, e me permito ser muito otimista, porque o meu trabalho ele é de enlouquecer o corretor de imóveis, de deixar ele maluco, porque ele é o meu primeiro cliente, é ele que tem que ficar feliz da vida, ele que tem que botar essa faca nos dentes, ele que tem que ser um agente dessa transformação que o Romeu fala, que esse é o nosso grande desafio, né? Fazer com que esses personagens entendam, né, a riqueza que é esse momento de tecnologia, de informação. Mas eu preciso ser muito otimista. Eu preciso ser otimista com esse prospect, com esse cara, porque a gente fala o seguinte, 70% das pessoas estão procurando imóvel, querem mudar. Né? Dentro do segmento de classe média, esse cara já mora. 50% deles já tem um imóvel quitado. Esse cara vai mudar. Tem 1 milhão de casamentos no Brasil.
É 1 milhão de novas moradias. A cidade de São Paulo vai receber, nos próximos 10 anos, 1 milhão e 200 mil novos habitantes. Consumidor imobiliário brota. Tem demais. A nossa arte é o seguinte: como eu tenho que trazer 160, 220, 360, 400 pessoas para o meu produto, para ele ser comprado da forma mais inteligente, eficiente e sem gastar dinheiro com besteira. Porque, no fundo, é o seguinte: é muita informação para ser preciso, para ser eficiente, para que não se haja o desperdício de uma burrice, de péssimos hábitos, que hoje não cabem mais. Quando a gente fala, né, do homem-seta, desses mecanismos ultrapassados, no fundo, não há inteligência nenhuma nesses processos. Eles são caros porque são ineficientes. A eficiência hoje está na informação. E investir essa informação de uma forma que realmente seduza e que esteja muito ligada a essa psique do momento. E eu acho que as pessoas vão comprar imóveis. Eu acredito numa recuperação em V, que a gente está debatendo muito aí, como é que vai ser a recuperação desse mercado. O mercado imobiliário vai ser priorizado. As pessoas tiveram um contato com as suas casas como nunca tiveram na vida. Quer dizer, todo mundo aqui, né, todos que estão nos ouvindo, teve que fazer faxina, passar aspirador. Muita gente aqui descobriu a meditação. Olha, o Lucas, o pessoal de dados aí pode ver o seguinte: a plataforma, a base que mais cresceu entre a classe média, isso é importante dizer, porque a indústria imobiliária são dois universos distintos: o que se produz para a classe média, o que se fala para a classe média e o segmento econômico, o segmento do Minha Casa Minha Vida. Então, se tratando de classe média, apartamentos maiores, essa sensação de amplitude, né? A gente vai falar de produtos de home office, mas existe uma revolução em curso. As pessoas vão querer mais espaço, as pessoas vão querer um ambiente de casa, eu acho que muito atualizado em função de tudo isso, mas, sem dúvida nenhuma, a revolução desse mercado que já estava em curso. A gente estava vindo muito bem. Até 2018, a gente estava vivendo a pior crise da história do planeta. A gente nunca imaginou, na recuperação que se iniciou em 2018, tivemos o primeiro trimestre desse ano, o melhor trimestre dos últimos 5 anos. Ninguém imaginava um coronavírus na nossa vida. Porque as coisas estavam indo maravilhosamente bem, e nesse sentido de aprimorar essa grande transformação que o Romeu fala muito bem, porque a tecnologia, olha, qualquer tutorial, né, qualquer ficha técnica, qualquer pessoa que sente do seu lado aqui vai te ensinar a mexer no Zoom. Agora, o seguinte: o comportamento, como esse profissional de vendas vai lidar, porque não tem mais plantão lotado. Quer dizer, a anarquia que a gente trabalhava não vai existir mais. Né? Aquela coisa gostosa de você ver o desrespeito ao consumidor, quando você coloca ele numa tenda com 200 pessoas amontoadas, comendo coxinha fria, tomando guaraná quente, para assinar uma escritura de 1 milhão, 1,5 milhão. Isso não vai existir mais. No fundo, graças a Deus. Isso é bom porque melhora a eficiência do marketing, né? Você não vai precisar mais gastar 6% do VGV para fazer marketing, vai precisar fazer stand de 1.500 metros quadrados, né? Dá para vender digitalmente. Pois é, a gente vai falar da transformação dos stands aqui, nesse segundo bloco, mas para fechar o primeiro, Maurício, acho que quem está entrando agora já deu para... Quem assistiu até agora já deu para sentir como vai ser produtiva essa live. Foi uma pergunta para cada um aqui, quanto conteúdo bacana aqui a gente já produziu. Mas vamos lá, vou correr aqui para a gente poder tentar passar o máximo aqui dentro do tempo, tá? Lucas, o Buzarelli tinha me passado aqui uns números da Tecnisa, né, que são dados públicos, né? A Tecnisa é uma empresa de capital aberta, uma das maiores do país,
E falando que nesse período de quarentena, eles perceberam uma queda. No início do mês, eles bateram a meta e depois eles perceberam uma queda aí de 30%, 35%. E também ele falou aí agora dos leads, né? Que o lead que passava em 3 empresas antes, agora está passando por 9 empresas. Eu imagino que você tenha aí no Grupo Zap mais dados que a gente possa entender se isso é um comportamento isolado da Tecnisa ou se isso reflete, né, o restante do país, ou pelo menos as capitais. E para finalizar aqui a pergunta, para passar a palavra para você, eu tinha assistido uma live sua, e o perigo das lives são as previsões, né? E aí a gente faz as previsões com base de conjecturas, mas você estimava que há um mês atrás, que hoje, o patamar de pesquisa que você comentou que na China já tinha resgatado 90%, estaria entre 40% e 75%. E aí eu queria te perguntar se isso foi confirmado, se hoje as pesquisas, as buscas já voltaram a esse patamar e já pedir uma nova estimativa para os próximos 30 dias. Legal. Bom, 2 perguntas, então. Transações no Brasil e comportamento de China. Vamos passar pela China primeiro, que eu acho que é um pouco mais direto. China, eu comentei na pergunta anterior, eu acho que eu estava endereçando transações e talvez essa sua pergunta seja relacionada à audiência, a tráfego. Sim. Acho que os 2 números, eles muitas vezes eles conversam, mas eles têm um delay, né? Às vezes você tem as transações desaceleram por enquanto, a audiência ainda mantém um pouco ali um efeito, uma inércia, às vezes acontece o efeito contrário. Na China, o que a gente viu foi número de transações, já agora nos últimos números referentes a maio, voltando ao que eu tinha falado lá, dependendo da pesquisa, das cidades, dos indicadores, algo como 10%, 15%. A audiência, a gente estava vendo uma performance muito linear de volta. E quando a gente fala audiência, para a maioria das pessoas, cara, eu não quero saber de audiência, eu quero saber de transações. Só que a audiência é um indicador de entrada, ela é um preditor, normalmente, de número de transações. Quando você tem um mercado estável, ele é um ótimo preditor. Se você tem um mercado em mudança, ou seja, começou uma crise, a audiência pode acelerar ou retrair, e aí não necessariamente existe uma correlação direta. Estou falando ele isso em detalhe. A audiência, eu dei uma travada, vocês deram uma travada, mas acho que vocês estão me ouvindo de volta, certo? Já sim, passou. A audiência, ela hoje, especialmente quando a gente tem uma mudança de comportamento do consumidor, que tem evitado a frequentar lugares públicos, a sair de casa, mesmo nas cidades da China, onde foi suspenso o lockdown, onde existe até algum estímulo para que as pessoas voltem a consumir em varejo, a audiência ela aumentou, mas ela não necessariamente significa que exista uma conversão daquela audiência em transações. O que a gente vê hoje na China é que essa audiência já está superando a audiência que existia anteriormente à crise. Ou seja, um comportamento que parece que existe aí uma latência que vai se continuar por aumentar o uso de internet para fazer buscas, consumir dados, potencializar aquilo que o Romeu tinha falado, do consumidor que fica mais informado, mais inteligente, e transfere o ônus para o intermediário. Meu amigo, você tem que saber lidar comigo, sou muito mais bem informado agora, sou mais exigente. E isso tem acontecido por lá. Para fazer o paralelo para cá, a gente também nota algo muito similar nos nossos canais de Grupo Zap. Então, você comentou, a gente tem Zap Imóveis, Viva Real, aplicativos, sites e alguns outros canais. Hoje, os nossos canais orgânicos, isso hoje, medindo hoje, os nossos canais orgânicos de audiência, seja direta, ou o cara que vem gratuitamente via um Google, etc., hoje, essa audiência, ela é maior. Isso foi o que aconteceu ao longo aí da última quinzena de março até agora, constantemente. Hoje, ela é maior do que ela era
pré-crise. Se a gente pega as 2 primeiras semanas de março, hoje a nossa audiência orgânica é maior que a audiência, que é a maior parte da nossa audiência, é maior que a audiência que a gente tinha antes da crise. Então, isso é extremamente positivo. E o número de leads, que não necessariamente conversa exatamente, justamente porque existem comportamentos diferentes. Hoje tem um consumidor que sim, engaja mais tempo, fica na plataforma explorando por mais tempo para entender o que está acontecendo. O número de leads é bem possível que nas próximas 2 semanas também passe. O número de leads orgânicos, sim, já passou o número de leads orgânicos pré-crise, mas é bem possível que o número total de leads, de contatos iniciados por consumidores, nas próximas 2 semanas, pelas tendências que a gente tem visto, passe o número de leads que a gente tinha antes. Tem todo um efeito que a gente precisa expurgar de o quanto que a gente investe, qual foi o investimento em mídias pagas. A gente reduziu bastante o investimento em mídias pagas. Se a gente tivesse mantido nosso patamar de investimento, a gente já estaria gerando muito mais leads do que pré-crise. Mas eu geraria um problema muito maior para o Buzzarello, que é ficar jogando mais lead lá na mão do corretor que não vai converter. E aí ele vai ter que gerenciar um trabalho que não faz sentido. A gente só causa a explosão do sistema. Não faz sentido. Então, muito bom, Lucas. Desculpa, pode concluir. Concluiu? Acho que em relação a esses pontos é isso. A gente certamente pode explorar mais, mas eu não quero também... Só em linha com o que o Lucas falou, o Lucas concluiu com uma frase muito bacana. O maior problema que eu tenho hoje é o corretor se lambuzando com o número de leads. Né? O Lucas gera leads e o corretor tem uma ansiedade muito grande de levar o cliente no decorado, no PDV, ele não consegue, ele digitalmente às vezes tem dificuldade em fazer tratativas, o cliente quer fazer uma live e às vezes ele não tem um pacote de dados suficiente para fazer uma live, né? Então, é aquela questão, né? A gente faz um trabalho, mas o grande desafio agora de quem tem houses e imobiliárias, e aqui tem muitos corretores nos ouvindo, imobiliárias, né? É que definitivamente a educação vai fazer parte da cesta básica de sobrevivência das imobiliárias e empresas de vendas. Porque se você acha que a educação é cara, experimenta a ignorância. A ignorância é muito mais cara. Né? Então, eu preciso, né? Eu acho que o Maurício, o Lucas, o Maurício que está no dia a dia, sabe o quanto nós precisamos qualificar a equipe de vendas. Né? Não dá para ter um corretor que hoje tenha um pacote de 2 GB, sendo que o cliente quer fazer uma live com ele. Porque tem a filha dele mora em Nova York, ele mora em São Paulo, e o empreendimento fica em Pinheiros. E ele quer fazer uma live. E aí, o corretor não tem um smartphone inteligente, não sabe conectar um Zoom, não sabe conectar um Teams, e aí aquela confusão generalizada. Então, corretores que estão aqui nos ouvindo, por favor, né, comecem a se requalificar para a volta, porque eu estou alinhado com o Lucas e com o Maurício, vai ter mercado mais disputado, tá? Mais disputado. Então, se antes eu tinha um lead e hoje eu tenho 6, mas esses 6 vão ser disputadíssimos, e o corretor precisa estar bem preparado. Ô, Romeu, e como é que o Matemarketing, que você sempre defende, ajuda nisso? Já abrindo aqui o segundo bloco do novo marketing, como é que o Matemarketing pode ajudar nesse momento? Olha, eu sempre falo nas minhas lives, né? Eu não sou mais um profissional de marketing faz um bom tempo, né? Se você me espremer e perguntar o que eu fazia em 2012, 2013, eu não me recordo mais, tamanho foi a disrupção que aconteceu no meu grid de competências, ou seja, a minha carreira colapsou, né, por total. E hoje eu sou um profissional de matemática, que trabalho o dia todo com dados, aprimorando todos os dias formas de chegar mais próximo do cliente final. Né? O Maurício fez uma colocação muito importante, e eu quero só enfatizar essa observação. Nós temos hoje um número crescente de informações, com um número decrescente de cérebros. Né? As pessoas não têm essas competências analíticas. Quando eu faço os meus apontamentos, e quando eu sempre falo, quando eu vou dar um feedback, ou vou ser verdadeiro, eu faço sempre com amor, né? Sempre com muito amor. Né? Então, quando eu falo aí vejo as áreas comerciais do Brasil todo, não estou me referindo à empresa A, ou B ou C, o corretor estava acostumado a trabalhar por fluxo. Ele não está acostumado a trabalhar por método.
O que é fluxo? Vem o lead, pega o lead, coloca no post-it, coloca aqui na agenda Pombo, faz uma anotação. Aí, semana que vem, ele pega e manda um e-mail marketing, ou manda um PDF do empreendimento para os 120 leads dele. Não, dentro dos 120 leads, eu tenho clientes que estão em vários estágios do funil de vendas. E ele mandou um PDF de 8 megas para 120 clientes, ou prospects, indistintamente. Ele perdeu tempo, ele irritou o cliente, ele não ganhou produtividade, porque ele fez por quê? Ele está trabalhando por fluxo, ele não está trabalhando por método. Hoje você tem CRMs baratos, você tem funis de vendas baratos, você tem NPS, você tem todo um conjunto de metodologias que eu vejo que, pasmem, em São Paulo, o Lucas pode até me corrigir, eu estou vendo iniciativas Brasil afora muito mais avançadas do que na cidade de São Paulo, que a gente acha que é o eixo central. Hoje tem imobiliárias pelo Brasil afora fazendo trabalhos científicos de trabalho de leads. Em São Paulo, eu vejo muito pouco, muito pouco. E quem está se diferenciando é um corretor que montou a landing page dele no Wix.com e está fazendo o sitezinho dele. Em vez de gerar 100 leads por semana, ele gera 10 leads por semana. E ele trabalha como se fosse a última Coca-Cola do deserto. Né? E aí ele vai lá para o Zap, ele vai lá no LX, cria a base dele, tem lá o RD Station, que é um CRMzinho dele, e começa a trabalhar para o fluxo. E aí, ao invés de ele ganhar 1,5% de comissão que ele ganha numa house, numa imobiliária, ele ganha 3,5% de comissão porque ele faz venda de terceiros. Né? Mas esse é o talento. Né? E às vezes o talento que está esperando 100 leads que o Lucas gera para mim, eu gero para ele, ele vai estar no usar. Você concorda que é quase que humanamente impossível você gerenciar na tua carteira 150 leads por mês, se você não tiver método? Você vai se perder, você não vai saber fazer follow-up, você vai repetir informação. E eu falo isso com muita propriedade, porque eu estou cadastrado em todas as construtoras imobiliárias de São Paulo. Eu tenho e-mail só para isso, para ver se eu consigo descobrir práticas novas que eu possa incorporar no meu dia a dia. É sempre a mesma coisa. Né? O e-mail caixa alta, pintado em 3 cores, manda de forma indistinta. Né? Eu estou lá no topo do funil, estou recebendo informação que seria para o cara que está lá na base do funil. Corretores imobiliários que estão aqui nos ouvindo, uma mensagem de um profissional de marketing que quer muito ajudar vocês. Por favor, se qualifiquem para esse novo mundo que se apresenta. Porque, Maurício, você está vendo que algumas consultoras, elas estão de parabéns. Eu fico chateado porque eu estou com um portfólio de produtos hoje muito compactado, não posso fazer isso. Estão vendendo apartamentos, fazendo lives. E eu estou vendo corretores que estão tendo performance de artistas, performance de celebridades, que estão sabendo fazer lives espetaculares, que estão conseguindo gerar fluxo e que estão vendendo apartamento 100% digital. E o Maurício sabe quantas vezes eu fui criticado por isso, falando, vamos vender apartamento dormindo. Nós demos um passo importante agora, em março, com o contrato online. Toda vez que você vende um apartamento, você imprime 600 gramas de papel. 600 gramas de papel. Depois tem que ser... Hoje, com o contrato online, é o primeiro passo para você começar a vender apartamento dormindo. Dormindo. É uma questão de tempo. Nós vamos vender apartamento dormindo. Né? É o que o Elon Musk fala. Em 2023, ele vai mandar entregar um carro, você vai comprar um carro pela internet e o carro vai chegar sozinho na sua casa às 4 horas da tarde, na garagem que você determinou. Ele falou que em 2023, 2024. E não é uma coisa utópica, tá? Já dá para comprar um carro e ele chegar sozinho na sua casa às 3 horas da tarde de um domingo. Já foi para o espaço, né? Pois é. O Elon Musk já foi para o espaço? Esse é... Chegar aqui vai ser moleza. A nossa sorte, Maurício, eu acho que o Maurício e o Lucas vão concordar, é que para construtora imobiliária, e construtora e incorporadora, por mais que seja a disrupção que existe no mundo, o tijolo nunca vai acabar. O tijolo vai estar lá. A pessoa vai precisar de um lugar para morar, um lugar para trabalhar, certo? O tijolo vai estar lá, a gente não tem que se preocupar. O que vai mudar é o modelo de negócio. Então é o seguinte, hoje quando eu compro um terreno, Maurício e o Lucas vivem isso diariamente, eu compro um terreno, no dia seguinte tem 5 fundos de investimento
querendo comprar o empreendimento todo. Talvez ele não pague o que eu quero, mas vai crescer muito. Isso quer dizer o seguinte, que a função de um diretor de marketing no médio prazo, que é o meu caso, vai desaparecer. Porque se a Tecnisa optar em vender um apartamento, um prédio 100% para o Itaú, para o BTG, para o XP, ou qualquer um desses segmentos, tá? Vai ser uma venda Zé com Zé. Concorda? Só que aquele apartamento de R$1 milhão que você vende via corretor para uma pessoa física, o banco vai comprar por R$600 mil. Porque não vai pagar comissão de corretor, não vai pagar devedores duvidosos, não vai pagar todas as taxas financeiras, ele vai barganhar. Ele fala o seguinte, você não precisa pagar um diretor de marketing para vender isso, não precisa ter uma área de financiamento imobiliário, não precisa ter uma área de atendimento ao cliente, e o apartamento vai ser comprado por R$600 mil. Olha quanta ineficiência tem no nosso business. Olha quanta ineficiência tem no nosso business, né? Então, vai mudar, sim, o modelo de negócios, tá? Isso vai mudar. Mas a construtora precisa construir e a incorporadora precisa criar produtos maravilhosos para que o Itaú, o BTG e o XP comprem. E uma coisa muito importante, tá? Só para fazer um pouco de terrorismo aqui, que eu acho que é importante, acho que é melhor uma verdade que dói do que uma mentira que ilude, tá? Corretores, os próximos concorrentes de vocês serão XP, BTG Pactual, Easy Invest, Orama, todo esse pessoal que vende, né, são os agentes autônomos, é só uma questão agora rápida, além de eles venderem CDB, RDBs, renda fixa, fundo de ações, eles vão começar a vender apartamentos, meus queridos. E eles vão concorrer com corretores, né? Porque dentro da cesta de produto deles vai ter imóvel. Talvez ele não vai vender um imóvel de 4 dormitórios, mas ele vai vender um imóvel de 2, 3 dormitórios, que é para investimento, né? E esse pessoal é um pessoal muito mais nervoso, pessoal muito mais profundo e estudioso. Então, o corretor também passa a ter que pensar que ele vai ter esse agente autônomo de investimentos, que logo, logo vai começar a vender apartamentos e plataformas. Logo, logo eu vou colocar imóveis no site da XP, da BTG Digital, né? Que vai concorrer lá com o Lucas, não, Lucas? Ao invés de eu colocar lá no Viva Real, eu vou colocar lá, acho que o Lucas para vender para a base do XP, e é uma coisa absolutamente execuível, tá? E agora, com essa aceleração, isso vai tomar mais tração. Vamos na prática aqui com o Maurício. Eu queria falar um pouquinho de Parque Global, que é a gente está falando do novo marketing, e aí o Maurício está agora com um lançamento, que eu acho que talvez seja o maior lançamento do Brasil, né, dos últimos tempos. E você sabe, Maurício, que a última viagem que eu fiz pela Molecular antes da pandemia foi a missão presidencial para os Estados Unidos, que foi aquela missão do Corona, né, que faltaram 22 infectados, eu participei dela. E um dia antes do encontro lá com o Bolsonaro e tudo, eu estava lá com o Carlos Rosso na Related, conversando sobre um projeto, e aí ele me contou que em abril iria lançar o Parque Global. Né? Até então não estava, assim, não se falava em lockdown, não se falava em nada disso. E foi lá que eu descobri que você é que estava fazendo toda a campanha de marketing e tudo mais. E aí, eles, por ser um investimento, um empreendimento de quase 10 bi de VGV, eu disse, olha, eu acho que o presidente do Brasil está aqui, deveria conhecer esse projeto. E aí a gente inscreveu ele e o Jorge Pérez na missão, e eles foram lá e apresentaram o projeto ao Bolsonaro. E aí a pergunta para você era o seguinte... Bolsonaro vai comprar um Parque Global? Não sei. Mas, bom, vocês iam lançar um empreendimento em abril. Essa missão, essa reunião lá foi em 9 de março. Então, você imagina que estavam com quase tudo pronto. E aí, veio uma pandemia no meio. E o que é que vocês tiveram que remodelar, que refazer em função desse período? Se eu não me engano, vocês estão pretendendo lançar em setembro. E nesse período, o que é que vocês tiveram que readequar de produto fruto da pandemia? Olha, o produto em si, muito pouco, porque é um produto muito atual, muito visionário. O projeto do Parque Global, ele evoluiu. Vamos relembrar que o Parque Global é um lançamento que ia acontecer 5 anos atrás, por uma série de motivos está acontecendo agora, ia acontecer em abril. É um lançamento médio, alto padrão, são apartamentos generosos, muito ligado numa área que cresce demais, que é a área da Berrini, Xuc e Zaidan, que tem uma intervenção e um desenvolvimento urbano muito forte, muito forte. Existe todo
um movimento de geração de empregos ali, de ótimo nível, e o Parque Global ele está entre o Cidade Jardim, que lançou recentemente a R$30 mil, R$28 mil o metro quadrado, né? E esse universo né, de parque, o Parque Panambi. Então, o Parque Global é um projeto que, na análise que a gente fez, ele sai muito fortalecido, porque ele é o objeto do desejo de qualquer cidadão que quer mais espaço, que quer conectividade, que quer ter planta inteligente, que quer ter um sentido ambiental de sustentabilidade inimaginável para os padrões brasileiros. Então, o Parque Global, em abril, era um absurdo de bom, num mercado que estava vindo em expansão, em recuperação a passos largos. A gente estava vivendo o melhor trimestre dos últimos anos, né? Equipe pronta, sedenta, aquela chapa já esquentando. E essa pandemia, eu falei assim, o que fazer agora? O que fazer agora? A gente tratou isso, primeiro, de forma simplista. A gente vai fazer da mesma forma, respeitando 1,5 metro. Nós temos um produto espetacular, que ganha mais appeal, que ganha mais narrativa dentro desse contexto de desejo, que do ponto de vista de negócio é ridiculamente sensacional, né? Você pega o Parque Global, é um lançamento nacional. Você pega essas pessoas, e não são poucas, que são minimamente dolarizadas. Né? Você pega o preço que eles estão estimando no Parque Global. Se você comparar o Parque Global com o vizinho, já é um absurdo de... Como é que 1,5 km eu tenho uma unidade que é quase o dobro do preço? Como é que se explica isso? Né? Então, o Parque Global ele sai com um apelo muito forte, né, num contexto de desejo, né, essa história de que as pessoas estão revendo seus espaços, querem mais espaço, e de fato querem. Né? As pesquisas devem mostrar isso. Pessoas procurando... Olha, o sonho de muita gente em ter um terraço gourmet, em ter uma salinha para fazer sua meditação, porque as pessoas estão enlouquecendo nas suas casas. Conviver, né? Essa convivência intensa na família, né? Com os membros, filho o dia inteiro, mulher o dia inteiro, cachorrinho o dia inteiro, marido o dia inteiro. Né? Todo mundo está sonhando o seguinte: eu quero uma casa onde eu não consigo enxergar ninguém. Né? Quando eu tive, então, o Parque Global, ele tem o desafio que é como transformar aquela anarquia que estava tudo certo, porque a gente ia colocar milhares de pessoas num stand que é cinematográfico, e a gente ia fazer todos aqueles eventos anárquicos, malucos, né, de data de lançamento, de assinatura de contrato. Não vamos ter. Nós vamos ser uma loja de grife desejada, onde a dinâmica é o seguinte: agende a sua visita. Você não pode ir direto, você não pode ir quando quer. Então, eu vou ter milhares de pessoas que, ao invés de criar o clima no stand, porque a gente sempre falou o seguinte: eu preciso de 10 caras no stand para um comprar. Esses 10 é aquela massa para dar clima, que custa uma fábula. Você paga uma fábula para o cara ir lá comer uma coxinha. Né? E ainda você tem que dar um barrilzinho de Heineken para ele. Quem paga é o cliente na ponta, né? Então, o stand que recebia 10 para um comprar, vai receber 2, 3. Porque o que vai acontecer no meio desse caminho é essa transformação. Porque não vai faltar lead para o Parque Global. Não vai faltar, vai transbordar. Já disse, o que vai ter de lead esse Parque Global, porque você pega o bolotário do Parque Global, ele é interminável. Você tem que organizar os atributos do Parque Global de forma alfabética, porque é um absurdo. Agora, como que a gente vai fazer isso? Como que o corretor vai ter a habilidade, porque ferramenta ele vai ter.
O book eletrônico, o book digital, o book que canta, o book que vai de trás para frente, o book inglês, francês, espanhol, coreano, mandarim. Ele vai ter filminho, filmão, filmaço. Vai ter tudo. Vai ter tudo. Porque um lançamento não pode esperar essa transformação do corretor. Porque tem um detalhe, o que mudou no Parque Global só foi a dinâmica. O objetivo está lá. Tem que vender tantos por cento em determinado tempo. Porque tudo que a gente faz aqui, olha, tem uma máxima interessante dessa nossa indústria. Tudo se vende no tempo. E no O preço. que a gente quer é rapidez. E quando o Romeu fala tá lento, esse lento é que nos mata. É isso aí. Porque nós precisamos, e a viabilidade, a magia da incorporação está no controle e na gestão do timing. Se você errar o timing, você vai ter prejuízo, você vai gastar mais dinheiro, você vai desgastar o produto, você vai perder a relação com vendas. Então, o que a gente precisa é essa grande gestão de tempo. E o desafio do Parque Global, que é um case muito interessante pela dimensão, está certo que a gente vai ter volume, porque o bom da cidade de São Paulo é o seguinte, se você tem um bom produto, e eu insisto numa questão sempre, a prateleira imobiliária ela está muito, muito parecida. E as limitações do universo digital colocam o produto, porque hoje você pega o Instagram, é o seguinte, é o que o Romeu falou. Hoje você pega, você identifica quem você quiser. Você sabe tudo. Hoje você sabe mais a meu respeito do que eu mesmo, do que eu declaro. Né? É impressionante. O Lucas sabe mais ainda, Maurício. Exato. Então essas informações, elas são gigantescas. E o que a gente precisa fazer é o produto imobiliário. Por que as pessoas estão olhando 9, 10 produtos? Eles estão muito parecidos. Muito igualzinho. Um apartamento de 100 metros, de 80 metros, de 90 metros, né? Você vai diminuindo o apartamento, vai ali tentando, né, distribuir uma área comum. Os apartamentos estão muito parecidos, os projetos estão, de novo, dentro de uma mesma caixinha. Cada projeto imobiliário, e essa é uma ponta, que é a ponta da diferenciação, porque tudo é dado, tudo são números. E chega uma hora que tudo tem que ser muito exclusivo, muito digital, muito tátil. E o produto que está sendo apresentado nessa nova fase, né, você vê, é tudo a cena da piscina, a noitinha, final de dia, com o gazebinho e a fachada lá atrás. Parece que todos escolheram a mesma perspectiva e você vai perdendo conceito, você vai perdendo a alegria que uma arquitetura gera nas pessoas. Lançamento imobiliário é uma relação de arquitetura. Acho que travou ou não? Travou ou não? Não. Então, o lançamento imobiliário, né, traz uma arquitetura que está sendo muito exigida hoje. Os escritórios de arquitetura precisam trabalhar, porque você tem temas de acabamento, de planta, de espaço, de sustentabilidade, de energia, e uma revolução que está aí. A gente vai ter um 5G, um computador quântico, fazendo com que esses apartamentos prestem serviço a você. Olha quantas coisas a gente foi aqui se conectando, né? E que esses novos produtos vão precisar estar atento. Então, diferenciar o produto imobiliário é também uma ajuda nesse processo de transformação. Porque a gente vai olhando muito da mesma coisa, e quando alguma coisa realmente me encanta, eu tenho um comportamento diferente quando eu vou falar com um corretor a primeira vez.
Não é assim, ó, estou olhando um apartamento de 100 metros aí. Não, diferenciação. Porque senão realmente fica uma padronização de produto, né, com muita demanda, muita oferta, e o corretor tentando capturar, quer dizer, aonde ele vai comprar. Se ele não comprar agora, ele vai comprar daqui a pouco. Né? Como é que fisga esse cara? É isso que eu queria entender e perguntar ao Lucas agora, já dando início aqui ao terceiro bloco, de dentro das habitações, né? Que seria o seguinte, Lucas, esse comportamento novo, a gente já está observando alguns usos bem classificados, né? Área de higienização, a varanda gourmet que está ganhando mais importância, o home office e áreas para exercício. O Maurício comentou aí rapidamente sobre um lugar para meditação e tal, que poderia coexistir aí nesse contexto. Não sei se está cedo ainda, mas queria te perguntar se vocês já observaram lá dentro do Grupo Zap alguma movimentação das buscas da audiência nesse sentido, tipo, pesquisando apartamentos antigos que naturalmente têm espaços maiores e privilegiam aí, de repente, a parte de serviço, cozinha, despensa, coisa desse tipo, que as pessoas agora cozinhando mais em casa vão demandar de novo. Enfim, como é que vocês estão analisando, se ainda está cedo ou se já tem dados que dá para vocês fazerem um cenário aí desse comportamento? Bom, enquanto estava falando, deu uma pequena travada, mas a pergunta, acho que só para garantir que eu estou endereçando. Mas a pergunta é se a gente já consegue entender um pouco do comportamento e desdobramentos do impacto disso no mercado. É isso. Exato, né? É isso. Legal. Bom, em termos de experiência de busca do consumidor, a gente tem ali 50 milhões de visitas por mês das pessoas que entram nas ferramentas e começam a procurar e a buscar. A verdade é que existem hoje disponíveis nas mais diversas plataformas muitas formas dos consumidores procurarem esse tipo de atributo. Eu quero uma varanda, eu quero isso, quero aquilo. Mas mesmo estimulando, não é o tipo de comportamento que o consumidor. É uma questão interessante. Travou? Deu uma travadinha aqui para mim, pelo menos. Mas pode continuar. Voltou. Ponto é difícil usar essa experiência de navegação ainda por investimentos em data analytics, basicamente. Com o tempo, a gente vai evoluindo para entender esse comportamento. Mas sim, o que a gente fez foi investir em pesquisas. Dado que a gente tem esse contato com essa audiência, que é uma audiência muito grande, a gente investiu bastante em pesquisa. E aí a verdade é que muito do que é intuitivo, sim, a gente consegue pescar em termos de expectativas dessas pessoas, dos consumidores. Concordo muito com tudo que o Maurício Eugênio trouxe em termos de, cara, é claro que as pessoas não aguentam mais ficar em casa. E aí a gente tenta estratificar um pouco e classificar um pouco os grupos, as pessoas, por geografia, por renda, mas em grande parte existe esse comportamento, sim, de querer. Outra coisa é ser capaz de, mas querer, sim, espaços maiores, querer vista, querer mais cômodos. Declaradamente, não necessariamente as pessoas declaram que querem um escritório em casa, mas sim um cômodo adicional, que ele possa ser reversível, e aí isso ao longo de algumas rodadas de pesquisa a gente vai interpretando e entendendo, e sim a gente consegue ver uma mudança clara de interesse em regiões metropolitanas, de busca por imóveis em regiões comerciais e de média e alta renda nas grandes metrópoles, um aumento na busca por área, né? Áreas maiores, ponto. E um outro fator, que é claro, é uma tendência maior de interesse em regiões consideradas regiões de segunda residência. Nós, internamente aqui, via DataZap, via grupos de inteligência, a gente tem
essas pesquisas e essas classificações de zonas de valor, não necessariamente são bairros, zonas comerciais, mas a gente classifica regiões de segunda residência. Então, no caso de São Paulo, sim, Litoral, Santos, etc. Itatiba, a região de Ibiúna e afins. Quando você vai para Rio de Janeiro, Petrópolis, extremo Zona Oeste, por exemplo, e assim por diante. Isso tem, sim, sido medido de forma bastante intensa com esses dados que para a gente são quase que em tempo real. A gente tem visto isso claramente. Mas eu gostaria de fazer uma ressalva. Eu acho que o Bussarello, em alguma... Não sei se foi um papo nosso desse que a gente teve nos últimos dias, nas últimas semanas, ou em alguma outra live que eu tenha visto ele comentar, se eu não me engano, também falou algo a respeito. Uma coisa é o consumidor querer, outra coisa é ele ser capaz de conseguir comprar. E aí o capaz de conseguir comprar, a gente pode até dar um passo atrás e pensar em economia, oferta e demanda. Uma coisa é a demanda, que tende a ser um pouco mais volátil, reativa às angústias e aos anseios do consumidor. Outra coisa é a oferta. Como que a gente constrói um prédio novo? Demora-se anos. Então, para você, de fato, mudar na oferta existente no mercado, é muito difícil. Então, a demanda pode até mudar, mas se a oferta não muda e continua restrita, se aumenta a demanda, a oferta é igual ao que acontece com o preço. Tem uma tendência de subir o preço. Se o preço sobe, diminui a liquidez, e aí depois o preço se ajusta de novo, e etc. Então, o ponto é, sim, a gente tem medido, e aí a gente consegue explorar isso melhor por regiões, a gente consegue ver que em regiões onde existe mais Minha Casa Minha Vida, mais perfil econômico, esse interesse, ele não é tão impactado e não é tão declarado pelas pessoas, talvez por terem uma ciência que vai ser difícil elas conseguirem realmente apartamentos maiores, para elas já é difícil fazer uma mudança. Então, a gente consegue ver esses comportamentos e esses indicadores de forma bastante específica por região. O intuitivo é que, sim, tem sido retratado e constatado nas pesquisas. As pessoas têm, sim, um desespero e um interesse maior por espaços maiores, viver em casa, etc. Mas, se isso vai, de fato, impactar nas transações, aí já depende de vários outros fatores. Do campo do possível, né? Exato. É isso aí. Obrigado, Lucas. Bussarello, a gente está aqui com mais, talvez, uns 20 minutos. E aí eu vou fazer 2 perguntas em uma aqui para a gente não deixar de cumprir nosso conteúdo aqui, que é muito rico. Eu queria lhe perguntar o seguinte: no começo da quarentena, né, as perdas financeiras, né, todo mundo começou já perdendo muito, perdendo inquilino, enfim, reduzindo renda, uma série de coisas. E isso trouxe um ambiente de certa austeridade às pessoas, né? Então as pessoas estavam evitando postar alguma coisa de mais luxuosa, algum tipo de ostentação no Instagram, que era muito comum. Então as pessoas foram ficando mais discretas, mais austeras. Luxo virou quase um palavrão, né? Logo no começo, e que permanece isso aí ainda. E aí, eu soube que a Tecnisa fez uma parceria com a revista Vida Simples, e já prevendo esse movimento, né, de frugalidade, coisa desse tipo. E aí eu queria te perguntar 2 coisas. Uma é que saber quais são esses atributos que vocês estão visualizando, é claro, aquilo que você puder revelar, o nosso amigo Meia não ficar chateado com a gente, e o que é que já está sendo inserido nessas comunicações dos empreendimentos, tá certo? E a outra é que eu já soube, inclusive, que no futuro próximo, o comprador que comprou o apartamento da Tecnisa vai ganhar uma geladeira conectada a um 5G. Conta pra gente essa história aí, por favor. Bom, é o seguinte, está fazendo uma pesquisa para saber se no pós-Covid vai prevalecer o consumo de afirmação ou o consumo de frugalidade. Então, nós tínhamos algumas opiniões distintas. Fizemos uma enquete digital com 942 clientes e, pasme, 94% deles falaram em consumo de frugalidade. O que é consumo de afirmação e o que é consumo de frugalidade? Consumo de afirmação era o consumo que a gente tinha pré-Covid. 3 pares de tênis, 2 relógios, 5 bolsas, 10 camisas. Era o consumo de afirmação que estava posto na sociedade capitalista. Pós-Covid, nós imaginávamos que talvez esse consumo de afirmação não prevaleceria. Aí fizemos uma pesquisa, essa enquete, não chega a ser uma pesquisa científica, mas hoje tem várias
Martex, que conseguem, em menos de 48 horas, fazer uma enquete. Recortamos um público, cidade de São Paulo, mais de 30 anos, renda superior a 18 mil reais, e prevaleceu 94% dos clientes que querem frugalidade. O que é frugalidade? Uma vida simples, uma vida mais discreta, desprovida de grande luxo e tal. Muito bem. Feito isso, chamamos a revista Vida Simples, que é uma revista há muitos anos consagrada no mercado, que é uma revista de lifestyle. E eles são os maiores especialistas em frugalidade no Brasil. Nós lançamos o desafio com eles e começamos, em conjunto com a equipe deles, a fazer uma série de itens que estejam relacionados à frugalidade. Então, eu vou citar 2 ou 3 casos, não posso entrar em muitos mais, porque são mais de 25 itens, e eu também não vou abrir todos aqui por uma questão nossa de segredo estratégico. Mas eu vou citar 1 ou 2. Tá? Um deles, cozinha afetiva. Então, nas áreas comuns, onde você entregava um salão de festas, nós vamos entregar uma cozinha afetiva. Ela é aquela cozinha que te remete ao passado, é uma cozinha nostálgica, aquela cozinha que tinha toda uma indumentária que os nossos antepassados, antecedentes, faziam suas comidas. Então, cozinha afetiva é a primeira. A segunda, nós teremos Honest Market em todas as nossas áreas comuns. Por quê? Porque nós identificamos que mais pessoas possivelmente... São 2 coisas. As pessoas possivelmente vão trabalhar mais de casa e vai crescer muito, muito no Brasil o número de empreendedores. E quando eu falo empreendedores, é o eu empreendedor. É o indivíduo que vai vender óleos essenciais, é o indivíduo que vai vender camisas vintage de times de futebol no Mercado Livre, e ele vai precisar de uma área, nas áreas comuns, bancadas, para ele poder fazer o empacotamento, para fazer embalagens, etc, etc. É o que a gente está chamando de espaço Fab Lab, né? Porque nós identificamos que muitas pessoas vão trocar o sucesso pelo significado, que apareceu também nessa pesquisa, e a revista Vida Simples vem alertando. Fizeram uma pesquisa agora profunda com mais de 1.500 leitores, e isso parece que vai se intensificar. Então, nós vamos ter espaço Fab Lab. Tem coisas que, independente disso, a gente já vinha implementando, mas agora ficou consagrado. Se tinha dúvida, agora não tem mais dúvida. Você vai ter que ter uma área de e-commerce para receber coisas em casa. As portarias vão ter que ter lockers para receber comida, né, delivery. Então, isso já está posto, isso já está colocado. E tem outras coisas que eu, infelizmente, peço desculpas aí à nossa audiência, mas eu não posso apresentar, senão eu vou estar abrindo aí os nossos diferenciais. E outra questão é essa questão do 5G. Eu estive na China no passado, fiquei 10 dias fazendo uma missão na China, e eu fiquei um dia no laboratório da Huawei, vendo todas as possibilidades de 5G, né? O que o 5G vai impactar na sociedade. E devo lhe confessar que voltei bem quieto no que eu vi, e nós vamos ter uma transformação, assim, total na sociedade. Assim como o iPhone mudou a sociedade em 2008, né? Graças ao iPhone, nós temos aí hoje um Waze, nós temos um Uber, nós temos um Spotify, e tantos outros negócios que eles não rodariam num desktop. Você jamais pediria um Uber num desktop, né? Só estão aí em virtude dos smartphones. Então, aí você viu mudanças que aconteceram na sociedade. O 5G é o seguinte, pega toda a nossa experiência, a minha, do Maurício, do Lucas, joga fora, porque ela vai valer muito pouco. Nós vamos ter que fazer um reskilling total nas nossas competências. Então, o que acontece? A rede de supermercado está chegando para nós e fala o seguinte, quando você entregar o apartamento, eu quero dar uma geladeira para os seus clientes. A geladeira é minha. Pode escolher a melhor geladeira do mercado. Eu não sei se vai ser da Whirlpool, vai ser da Electrolux, ou se eu vou mandar fazer em alguma fábrica na China. Eu dou a geladeira. A geladeira é minha, eu garanto a geladeira. Por quê? Porque essa rede de supermercados, ela quer colocar o sensor na geladeira e ela quer abastecer a geladeira, né? Através da rede de supermercado dela. Assim como a Ambev faz com os bares e restaurantes, que ela coloca um freezer e pede a contrapartida uma reciprocidade na compra de cervejas e refrigerantes da Ambev, o supermercado está fazendo a mesma coisa. Porque com o 5G, você vai monitorar a geladeira e você vai abastecer a geladeira. Uma das coisas que mais me encantou na China é que na China eles estão tão sofisticados em matemática, em números, que primeiro eles entregam, depois eles vendem. Então, às quartas-feiras, jogos do Palmeiras, você pede recorrentemente uma pizza de mussarela com 1 litro de Coca-Cola. Depois que o matemático faz, o algoritmo faz o modelo padrão,
identificou um comportamento padrão, ele manda toda quarta-feira uma Coca-Cola e uma pizza de mussarela. E ele vende só no dia seguinte, ele entrega na quarta-feira e na quinta-feira ele vai cobrar, ele vai vender se efetivamente não teve uma desistência do cliente. Assim serão as geladeiras. Então, talvez a Whirlpool não seja a maior fabricante de geladeiras, talvez seja o Pão de Açúcar, talvez seja o Carrefour, talvez seja o Bon Marché, talvez seja a Amazon, né? Talvez essas geladeiras venham da China, mas vai ter uma briga muito grande para vender e entregar uma geladeira nos futuros empreendimentos, porque essas redes vão querer abastecer o cliente. Talvez não seja para 2023, mas também não é para 2033. Né? É no meio do caminho. E isso muda negócios, isso muda competências, isso muda habilidades. Então, se para nós executivos, né, o Maurício também sabe o quanto as competências dele, né, a nossa experiência é boa, né, Maurício? Também é do Lucas. A nossa experiência é muito boa, mas é uma experiência antiga. Uma experiência totalmente antiga. E agora ela ficou mais antiga ainda, né, com todas essas mudanças pós-Covid. Então, é espetacular o que vem pela frente. Todos nós teremos que ter competências analíticas. Eu não gosto de matemática, vai fazer marketing, propaganda, publicidade, jornalismo, pedagogia, letras. Esquece. Todos nós teremos que ter competências analíticas para sobreviver nesse mundo novo que vai se abrir, né? Não só pós-Covid. Vamos torcer muito para que o governo não perca o bonde da história em relação à banda larga, ao 5G, porque se nós não tivermos 5G em 2023, nós vamos ficar muito para trás. Não é que é pouco, é muito. A ponto de a gente ser uma outra raça, se a gente não atentar para isso, se o governo não desregulamentar toda essa questão de antenas, que cada cidade no Brasil tem uma regra para antenas, né? Isso impacta na velocidade de implantação do 5G. Com o 5G, pessoal, nós vamos ver um mundo espetacular. E talvez, Maurício, eu estou convicto, porque o que eu vi na China, para mim, está claro, talvez não fará mais sentido o decorado, o stand de vendas, né? Porque hoje as experiências que nós temos com realidade aumentada e realidade virtual, elas são muito ruins, porque a banda não ajuda, né? Porque a velocidade não ajuda, porque nós não temos programadores para isso, né? Então, a hora que você tiver o 5G, eu diria para você que a questão do decorado, ela vai entrar em xeque. Isso é bom, né, Maurício? Porque a gente investe 4 milhões, 5 milhões num apartamento decorado para depois de 6 meses jogar fora. Quem que paga essa deficiência? Quem que está pagando a deficiência? O cliente. É uma revolução tão maravilhosa, né? Quer dizer, eu acho que toda a dinâmica imobiliária com 5G vai passar por uma revolução e a gente vai ter que aprender muita coisa, não tenha dúvida. Saulo, eu queria pegar a carona um pouco dessa questão dos produtos, né, do que está acontecendo agora, e sempre, de novo, respeitando os segmentos, né? Classe média alta, gente que tem dinheiro. Veja, todos querem mais espaço. Eu vou aqui tomar cuidado para não entrar num tema que é o seguinte: existe a possibilidade de o melhor tempo perfeito, que é o diferente diametralmente oposto à tempestade perfeita. Existe hoje uma possibilidade de rever muito essa estrutura imobiliária. A gente falou aqui de um detalhe que é a digitalização de contrato. A burocracia responde por alguma coisa, pasmem, de 10 a 12% do valor do imóvel. A dinâmica de ocupação de solo nas grandes metrópoles, ela está destruindo o produto imobiliário, porque o preço da construção, vou usar aqui a analogia de São Paulo, o custo da construção para você fazer um imóvel nos Jardins e fazer um imóvel em Cidade Dutra, o mesmo imóvel, o preço é igual. O que muda é a exorbitância do preço do terreno. Então, existe um espraiamento natural nas grandes cidades, onde o metro quadrado, onde o centro estruturado vai perdendo moradores, porque não tem dinheiro, os apartamentos vão ficando pequenininhos, né? A gente vai falando que todo mundo quer uma vida mais prática, mas, na verdade, a gente tem que fazer apartamento cada vez menor para caber no bolso
desse segmento, porque senão ele vai ser jogado para a periferia, né? As periferias estão mandando uma conta social. Por que as pessoas não estão mais postando o seu vinho, o seu canapé? Porque no momento que eu estou postando meu vinho e canapé, tem uma casa bem perto da minha, alguns poucos quilômetros, com 10 pessoas que não tem comida. Então, essa questão, ostentação, tudo é o seguinte, tem um problema muito grave e existe um caminho de solução. Então, rever a ocupação de solo para poder criar a possibilidade das pessoas atenderem o seu desejo de querer mais espaço, porque é fácil falar, o Lucas falou o seguinte, querer todo mundo quer. Eu adoraria sair de um apartamento 30% maior, com uma série de equipamentos. Por exemplo, eu daria tudo por um espaço gourmet e um elevador monta-carga, porque a coisa mais chata do planeta é você sair 10h30 da noite para pegar o negócio do rap lá embaixo. Uhum. Então, não é uma novidade, não. O Minoro, que é um gênio imobiliário, lançou recentemente aqui em São Paulo um produto onde o mote da campanha era um elevador monta-carga. E as pessoas corriam atrás daquele... As pessoas não compraram, né? E ele fez um sucesso, como tudo que aconteceu nesse começo de ano. Um baita sucesso não foi pelo elevador monta-carga que você vai receber o teu pedido no seu apartamento sem ter que botar o pijama, o short para pegar o negócio lá fora. Então, uma série de soluções já vão acontecer. Não vai ter decorado daqui para frente que não tenha o home office, que é uma releitura das bibliotecas, é um equipamento que já existia nas plantas mais antigas, porque todo mundo vai trabalhar em casa de alguma forma. Não tem cabimento, olha, lá na Niuê, Thaisa, Bob, a gente tinha que ter agência no Brasil inteiro. Né? Era agência em Salvador, era agência em Pernambuco, era agência no Rio de Janeiro. Esquece. A gente descobriu há muito tempo que não precisa ter uma agência em cada lugar. E a gente descobriu agora o seguinte, que 75% da agência não precisa nem ir lá uma vez por semana. Olha, vamos trazer pelo menos uma vez por semana aqui, para quê? Porque as pessoas vão buscar uma qualidade de vida. O que elas vão buscar é qualidade de vida. Não ficar mais 1h30 para ir e para voltar, não comer mal mais no almoço, ter os seus espaços para poder trabalhar e ter serviços à sua mão. Eu acho que esse composto todo vai transformar o produto imobiliário com narrativas muito atuais nesse sentido. Mas a luta é o seguinte, temos que baratear o produto imobiliário. Porque senão a gente vai trabalhar nas áreas nobres das nossas cidades, isso é no Brasil inteiro, cada vez para menos pessoas. E vamos ficar jogando as pessoas nas franjas das cidades. E aí a gente tem o nosso grande concorrente, que é a construção informal. Hoje, um dos maiores incorporadores do estado de São Paulo é o crime organizado, que é profissional. Você vai hoje num lançamento, né, na Mata Atlântica devastada, tem stand, tem folheto, tem site, tem convenção de vendas. Então, existe aí uma possibilidade de rever a ocupação de espaço, de ter uma ciência financeira. O IPCA já foi uma revolução. Quase que caiu pela metade o custo do financiamento. Isso é o seguinte, com o mesmo dinheiro, hoje, só com o IPCA você já pode comprar mais apartamento. Isso tudo tem que, porque essa nossa retomada, e o que a gente viu, que o Lucas já sinalizou, a indústria imobiliária é a indústria mais rápida para você ativar uma economia. Porque ela é geração de emprego. Porque a gente lança agora, começa uma obra, é mão de obra intensa, e a atividade imobiliária ela precisa acelerar. Mas acelerar dentro de uma nova inteligência, dentro dessa transformação que o Romeu, salientou bastante. É rever os espaços, é rever a ocupação, é olhar essa questão da periferia que vai nos mostrar e vai dar um tapa nas nossas caras, porque ela é culpa de toda a nossa indústria, todo o poder público,
que fez realmente, ao longo das últimas décadas, uma tragédia nas leis de ocupação de solo. Em 1970, a gente podia ter um Copan, 1970, não, 1950, não, um pouco 54, ali o Copan. Né, são 1.200 apartamentos num terreno de 5.000 metros quadrados. Você podia construir 25 vezes o terreno. Aí você atravessava a rua, você tem o edifício Itália. As pessoas atravessavam a rua para trabalhar. Você podia construir, né, 25 vezes. Hoje, para você fazer o Copan, você precisa de 8 quadras. Então, essa dinâmica precisa e vai entrar num grande debate. O custo da burocracia precisa ser revisto. Essa pontinha do iceberg, que é a assinatura eletrônica, tem que desencadear um processo de desburocratização, porque isso vai mudar o produto imobiliário. Porque, de novo, todo mundo quer mais espaço, todo mundo quer os atributos, todo mundo quer os itens, todo mundo quer o melhor, mas não tem dinheiro, porque é muito... Olha, o produto imobiliário é a maior riqueza planetária. Se juntar todos os ativos imobiliários, são quase 200 trilhões de dólares. Não tem nada, nem ouro, nem dívida, nem dinheiro, nem PIBs, supera o ativo imobiliário. Esse preço está estratosférico. O custo imobiliário está matando a classe média no mundo e no Brasil também. Maurício, eu vou aproveitar esse gancho que você deixou aqui, que é o seguinte, tem um apoio no business da Molecular. Uma questão da flexibilidade. Uma questão da flexibilidade pela modulação da oferta, e o outro é a eficiência. Né? Então, a eficiência, o que é? É você enxugar ao máximo aquelas áreas que estão ali para servir de acesso às unidades. Então, é corredor, é escada, é hall, é coisa desse tipo. E o que a gente percebe de área desse tipo, que é construída, que isso encarece o custo e poderia ser melhor otimizada, isso daria impacto e ajudaria a caber no bolso das pessoas. A gente está no momento, o Lucas acabou de falar, eu vou inclusive, vou esticar aqui 10 minutinhos só do nosso tempo para a gente concluir. Eu tenho mais uma pergunta para o Lucas e uma para o Buzzarello, mas só para deixar essa mensagem aqui, é o seguinte, o Lucas acabou de falar, e é o que você falou também, pela intuição, mais os dados, que as pessoas querem mais espaço. E todo mundo está saindo dessa pandemia com o bolso mais encolhido. Então, qual é a fórmula para a gente conseguir atender isso? É antagônico. A gente vai ter que ter espaços versáteis e a gente vai ter que expurgar os espaços que estão mais aproveitados, mal aproveitados. Né? E aí, nessa linha aqui, Lucas, eu queria te perguntar como é que a gente faz isso nos imóveis compactos. Como é que tanta gente que está aí querendo mais espaço, querendo novos usos, querendo trazer mais coisa para dentro de casa, áreas comuns com distanciamento, complicadas, o que é que vocês estão enxergando nessa linha? Como é que a gente consegue conciliar essa realidade com a limitação do espaço dos imóveis compactos? Bom, vamos lá. Acho que vale o que eu disse, e vou tentar ser super curto e direto aqui também, por causa do estouro do tempo. Mas vale o que por um lado, vale o que eu disse. Uma coisa é querer, outra coisa é conseguir. E a gente está falando tanto dessa nova onda de apartamentos super compactos em regiões centrais, média e alta renda, ou também periféricas. Então, não necessariamente as pessoas vão conseguir comprar. Mas o segundo ponto que eu acho que joga a favor desses imóveis compactos é que, na verdade, a gente sabe que não só existe um déficit habitacional gigante, e sim, ele está mais concentrado no segmento econômico, a gente sabe disso, mas a verdade é que a criação de oferta, quando a gente fala em uma super oferta de imóveis compactos, a gente está falando de algumas centenas, talvez milhares de unidades em uma cidade. Para um mercado tão gigantesco, não é isso que vai mudar a dinâmica de liquidez de longo prazo que a gente vai ver, que a gente está vendo, sendo impactada por uma pandemia como essa. Ou seja, tem gente que... Vou citar aqui o que acho que tem... Eu já vi muita gente criticando o Vitacom, falando desses imóveis ultra compactos. A verdade é que eles vão nadar de braçada porque tem uma demanda por esse tipo de produto também. Ponto. Sabe?
Então, não é que, ó céus, ó vida, que desespero. Não, tem uma demanda, o mercado... Maurício, cabe no bolso, o Maurício está falando aqui. Cara, é um mercado que está interligado com vários outros mercados, vai ter sempre incentivo, o governo vai estar sempre por trás disso, vai ser sempre uma grande força de retomada da economia quando tiver crise. Então, sinceramente, imóveis compactos, Vitacom vai nadar de braçada, os outros que investirem também em construção para venda vão nadar de braçada também, imóveis pequenos vão... É um novo modelo e a gente tem uma demanda gigantesca por esse tipo de perfil também. Sim, crise cria novas intenções, mas no nosso mercado, quando a gente pega a população inteira e os diversos subsegmentos, compactos continuam sendo, sim, uma baita opção para o mercado imobiliário. Lógico, e é o produto de entrada. Muito alinhado com você. Fase da vida, você vai ter um compacto. Alugado próprio, não importa. Ninguém ganha o primeiro carro uma van, uma Mercedes. O compacto faz parte da vida. E aí vale o seguinte, Vitacom, Alexandre, ele é um gênio. Concordo com você, Maurício. É um gênio. Ele focou e se especializou. Vou convidá-lo para vir aqui no das lives do e levou esse segmento ao estado da arte. Tá à frente. É verdade. Não tem dúvida. Tá à frente. Ele glamourizou o imóvel compacto de uma forma que ele virou referência, sinônimo do produto que ele vende. Não é lâmina de barbear, é Gillette, não é compacto, é Vitacom. Ele conseguiu fazer isso. Aquele imóvel tipo Vitacom, ele conseguiu. Alexandre, se estiver nos assistindo aqui, já vai ficar um convite aqui para você na próxima live aí do Panda Building. Mas, Lucas, obrigado. Foi muito boa aí a sua colocação. E aí, Buzarello, para a gente encerrar aqui, vamos encerrar com quase 250 pessoas na sala, mas eu vou fazer aqui essa última pergunta para você, que é em relação, a gente não poderia deixar de falar dos coworkings versus home office, né? Você sempre defendeu nas suas palestras, sempre alertou, lá em 2012, quando começaram os coworkings a explodir em São Paulo, que isso estava gerando um estoque de salas gigantesco, né, dos salas de escritórios e, enfim, dos imóveis corporativos. E hoje, com essa dificuldade do compartilhamento, do distanciamento, né, que vai obrigar o distanciamento de 1,5 metro a aumentar as áreas dos coworkers, mas tem também um outro concorrente que é o próprio home office. O cara que estava usando o coworking, agora ele vai passar a usar esses imóveis dentro de casa. Qual é a leitura que você está vendo e o que é que você acredita que vai acontecer com os coworkers e com as lajes corporativas? É difícil responder, tá? Essa é uma pergunta que eu tenho um pouco de inquietude em fazer um prognóstico, né? Eu sempre acreditei muito nos coworkings. Quando eles começaram a surgir, eu sempre falava, vai impactar as salas comerciais, e impactou mesmo. A despeito do WeWork ter problemas agora recentes, mas você não pode esquecer também os coworkings menores, né, os coworkings locais. Sim. Então, eu acreditei bastante, eu acho que em São Paulo nós tínhamos, em janeiro desse ano, 148 coworkings e aproximadamente 65 mil paulistanos trabalhavam em coworkings. Agora, no pós-Covid, devo lhe confessar que é difícil avaliar, porque, como falei, nós, como construtoras, vamos colocar coworking nas áreas comuns, né? As pessoas vão trabalhar de casa. Não sei se o coworking... Ele não vai desaparecer, mas eu não sei se vai ter esse crescimento que ele vinha tendo. Acho que ele não vai desaparecer. Mas é um negócio que vai para uma pausa de reflexão, né? Em relação às lajes comerciais, é um bom questionamento, tá? Um bom questionamento também. Apesar que eu não acredito no modelo home office full, não acredito, porque quem trabalha com negócios como nós, a coisa que eu acho que também o Lucas e o Maurício estão sentindo, porque nós trabalhamos numa indústria que é a indústria da criatividade, da inovação, dos negócios, é a questão das conversas inesperadas, né? Como a gente sente falta dessas conversas inesperadas. Então, em casa você não tem conversas inesperadas. Então, eu acredito que não vai ter home office full, vai ter parcial, tá? Mas talvez o Brasil cresça, o mercado cresça. Nós, na Tecnisa, vamos ter um crescimento assim significativo aí nos próximos 2 anos.
Nós estamos pensando, talvez, em ver uma outra laje. Certamente não vamos procurar uma outra laje. A gente vai ficar onde está, a empresa vai crescer, vai contratar e vai distribuir o pessoal 2 ou 3 vezes por semana em casa. Né? Então, eu acho que as lajes corporativas vão sofrer mais, sim, mas os coworks eu não sei responder. Eu prefiro não me precipitar, porque eu tenho que entender um pouco mais. Vamos ver. Talvez os coworks vão mais para bairros, para que as pessoas possam ter um cowork para trabalhar em bairros mais equidistantes. Talvez, pode ser. Eu juro que eu não sei, Saulo. Não sei se o Maurício tem mais firmeza, o Lucas possam, talvez, estar identificando coisas que eu não estou conseguindo enxergar, mas eu tenho segurança em te dar um prognóstico. Fica absolutamente tranquilo. A gente vai ter que encerrar, porque o Lucas está aí com outro compromisso. É uma pena que estamos com quase 250 pessoas aqui ainda online, mas eu vou pedir só o seguinte, que a gente vai postar cada um de vocês isoladamente no Instagram, então quem tiver pergunta pode ir lá e perguntar, a gente dá um jeito aí de responder, de conectar aí com o pessoal. Queria agradecer imensamente a vocês. Queria deixar um convite aqui ao Maurício, também ao Lucas e ao Buzarello. Hoje nós vamos lançar oficialmente a Pandecity, que é a extensão do programa Pandebuilding voltado para a cidade. Então, eu acho que vale muito a pena, Maurício, você trazer todo esse assunto que você despertou aqui, para a gente continuar lá. Agradecer, lógico, meu amigo Bruno Lessa, do Portal VGV, por nos receber aqui mais uma vez. E também agradecer nossos patrocinadores, que a gente começou a abrir para patrocínio o Pandebuilding, já que agora a gente já está começando a materializar o prédio. Vamos fazer um super material de apresentação, com tour virtual, com tudo que tem direito. Maurício, estou contando com a sua ajuda aí, para pegar aí o que tem de mais moderno para a gente aplicar. As tintas Zikini e os elevadores Atlas Tintas já está patrocinando, e a gente vai abrir agora para outras pessoas da indústria que estão querendo se juntar a esse movimento e nos apoiar para deixar esse legado aí para o futuro. Muito bom. Muito obrigado a todos. Obrigado, Saulo. Um abraço. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Valeu. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.